Wallace, já que tu tá aí, me dá uma dica de onde que tu é, só para é sempre uma curiosidade, já que no Instagram a gente assiste uma galera aí de todo o Brasil, é muito bacana, eu sempre tenho curiosidade em saber de onde vocês são. Tá, Maria das Graças, Gabriel WT. Maria das Graças, Gabriel, bem-vindos, boa noite a todos vocês. Diz que o som tá ótimo. Pô, o som tá bom? Ele disse que é de Goiás. Olha, de Goiás, eu acho que o Wallace já tinha entrado em outras, eu estou começando a me recordar. É um assíduo, que bom, gente. E Goiás, eu nunca trabalhei em Goiás, tenho curiosidade em conhecer Goiás, pessoal, esse é só um briefing que eu costumo fazer, até que o pessoal consiga se conectar e entrar. Já tem toda uma turma entrando, Evandro, Lúcio, Velson, olha, que coisa bacana. Sobre Goiás ou sobre Goiânia, a única experiência que eu tive mais recente foi no aeroporto de Brasília. Eu fiz um trabalho de inspeção de PCI. PCI, na verdade, é a condição, é o índice de condição do pavimento. Eu fiz um trabalho em toda a pista, todos os pátios, todas as áreas de atuação das aeronaves lá do aeroporto de Brasília. E uma questão assim que me chamou a atenção. Carla, tudo bom, Carla? Boa noite no YouTube também. Maceió. De Maceió, olha só. Maceió, tá tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem, Carla? Uma das coisas que me deixou muito intrigado foram que as placas novas, digamos assim, eu tive informações, placas com 10, 12 anos de idade no aeroporto de Brasília, estavam mas muito danificadas. Eu até me surpreendi que aeronaves andassem em cima de era um táxi de ligação entre dois pátios naquelas condições. Imagina um pavimento muito quebrado de concreto e o pavimento bem mais antigo que eu conheço, que é do terminal grande maior, bem mais antigo, em condições bem melhores e razoáveis. E daí uma das informações que eu tive de observar isso, eu tenho esses relatórios aqui hoje, está aqui comigo, e inclusive no meu curso, no método 80-20, eu passo esse relatório para os alunos terem uma noção de como montar um relatório desse porte. A informação que eu tive foi de que a pedra que foi utilizada naquele, não sei porquê, veio de Goiânia. E realmente era uma pedra que apresentou, como é que eu vou dizer, eu chamo de pedra sonrisal, tá? Porque era tão estranho que fez buracos, tá? E em uma das pistas de Brasília também, a mistura asfáltica tinha um problema com as pedras que ficavam buracos, assim, simplesmente ficava redondinho, bem direitinho no formato da pedra. Alguma ocorrência que tem ali daquela região, me parece que são alguns fornecedores mais próximos de Goiânia, que trouxe o material para o aeroporto de Brasília, e que essa pedra, então, teve esse problema, essa dificuldade lá. E Francinaldo também no YouTube. Tá tudo jóia. Obrigado, Carla. Obrigado pela atenção, retorno. Pessoal, essa é uma live das quartas-feiras que eu resolvi começar, sempre às quartas-feiras, às 20h30. É sempre simultâneo no Instagram e nos stories do Instagram e no YouTube. Que legal que o pessoal hoje está bem ligado numa quarta-feira. Os últimos dias têm sido carregados, tá, pessoal? Então eu estou um pouquinho fora do dia a dia de fazer minhas publicações, porque nós estamos para entregar uma obra segunda-feira. Se tudo der certo, vocês vão me assistir de manhã. Provavelmente eu vou fazer uma live ao vivo da entrega de uma obra muito importante nossa, tá? Aqui de duplicação. Eu vou participar, sou o coordenador da fase da obra. E uma obra dentro de cidade sempre é estressante, uma obra que começou em 98, então não preciso dizer mais nada para todos vocês. Tá? E temos alunos, atenção alunos, vamos lá, não esqueçam de me acompanhar o professor segunda-feira, que eu vou falar de muitas coisas legais nessa live da segunda-feira. Pessoal, vamos lá, quartas-feiras, agenda no teu celular, 20h30. E atenção, eu estava pensando para quem que eu quero me dedicar, sempre dedicar essas lives.
nas quartas-feiras. Eu fiquei refletindo, eu sempre observo muito o mercado de trabalho, porque eu sou coordenador, eu já tenho muito tempo de atuação, e eu entendo que existem muitos engenheiros civis, eu vejo lá na empresa, os que trabalham, que mesmo os formados, ou recém-formados, ou estudantes, os estagiários, que muitas vezes, quando chegam lá, eles têm dúvida do que eles querem fazer na carreira. A grande maioria está lá simplesmente por estagiar. E, gente, eu acho essa uma decisão muito importante para a carreira de todo mundo, tá? E, então, eu decidi que para todos os engenheiros civis, estudantes, dedicar todo esse meu trabalho, tá? Para aqueles que não sabem para onde querem ir. E aproveitar para esclarecer que este é um ramo muito importante da engenharia civil e tem muita oportunidade de trabalho em todas essas obras de infraestrutura que eu trago. Então, eu quero alertar vocês que essa é uma carreira promissora. Para mim tem sido muito satisfatória, tá? Eu sempre fico pensando, se eu tivesse um filho, eu ia ter uma conversa muito franca com ele. E eu entendo que o ramo da pavimentação, ele é pouco conhecido ainda da grande maioria dos estudantes de engenharia civil do Brasil. Ele é pouco procurado, tá? E sempre pensando que trabalhar no ramo da pavimentação, o pessoal entende que isso é muito inalcançável. E, gente, não é não, tá? É muito bacana, cara. O primeiro pré-requisito, eu posso te adiantar, e que para que tu possa entrar nesse nosso ramo, da construção pesada, da pavimentação, é tu conhecer um engenheiro civil rodoviário. Vocês estão me entendendo, tá, pessoal? E é para isso que eu estou aqui, tá? Para mostrar, em linhas gerais, o que acontece no dia a dia em uma obra de pavimentação. E após tu ter essa visão geral, vem, digamos, aquela que seria a cereja do bolo, tá? É encontrar uma maneira de tu atalhar esse caminho. Tá, vamos lá. Achar um meio de adquirir o verdadeiro conhecimento prático quem quer te ensinar. Sim, eu sei que isso não é fácil, mas já é um bom começo a acompanhar as mídias sociais. E olha que eu tenho muito trabalho que eu posto, tá? Pois eu passo muito conhecimento na prática, que tu nunca pensou e nunca viu na universidade. E não tem nada errado com isso, porque lá é lugar para tu estudar a teoria, ter toda a tua base de conhecimento, tá? E aqui no mundo real é que tu vai aprender como resolver muitos e os mais diversos tipos de problemas que surgem. E tudo isso vai depender do lugar da obra e do projeto que tu vai estar trabalhando. Conselho, te prepara para o mercado de trabalho com quem sabe e quer te ajudar. Então, daí tu me pergunta, tá bem, e como eu vou encontrar, como eu vou estudar, aprender todo esse universo, toda essa gama de conhecimento prático? Daí eu só vou conseguir te responder se eu refletir analisando a minha trajetória, toda a minha carreira, para te responder. Ou seja, eu tive o meu pai, já falei muito sobre ele, como meu mentor, e ele sempre me ajudou a resolver muitos problemas em obras. Aprendi pra caramba com ele. E pode ser que tu também tenha um pai da área da pavimentação para te socorrer, para te mentorar. Mas muitos não. Pô, essa baita ajuda, tá? E aí que vem por que eu estou aqui. Estou aqui para te passar tudo que eu sei nos meus mais de 35 anos atuando nessa carreira. Mas como tu sabe, as mídias sociais não passam tudo o que eu publico. Porque não tenho tempo e não tem como, tá? E não é que tu só vai conseguir, eu fico imaginando, se tu conseguir maratonar para minhas praticamente 100 horas de vídeos que eu tenho no YouTube, tá? Gente, isso é muito mais que a maioria das séries da Netflix, tá? E é um monte de dicas que estão lá, disponíveis para vocês, tá? Só que lá, gente, tá tudo bem embaralhado, tá? Os conteúdos são mais soltos, mais estanques e sem uma conexão, tá? E mesmo com muita força de vontade, tu não vai conseguir aprender tudo que tu precisa de pergunta em pergunta. E sim, tu precisa de um método que te ensine. E é para isso que precisa de organização de quem está te ensinando, não é mesmo? Tá, eu também não consigo passar todo o conteúdo que eu gostaria de ensinar, sem ter um contato mais perto com os alunos. Tá? E precisa de bem mais do que isso. Eu também precisaria te levar numa obra
e te explicar como resolvi uma patologia, por exemplo. São várias situações. Tudo isso são mais de 100 horas de vídeos que estão lá disponíveis, fora tudo que eu publico, já são mais de 1000 publicações no Instagram, tá, pessoal? Então é muito importante ter para tu ter um conhecimento da prática, tu ter um mentor para te ajudar no começo, quando tu precisa. E nessas séries de lives, eu vou te mostrar como ser um engenheiro civil no ramo da pavimentação bem-sucedido, mesmo começando do zero. E eu vou te dar um spoiler. Eu penso que tu está, como é que eu vou dizer, aqui hoje, porque tu está procurando te preparar para o mercado. Eu continuo me preparando, dia a dia. Pois é isso que eu vou estar fazendo aqui nessa série de lives, tá? E porque para trazer o que eu trago para vocês, eu também preciso buscar conhecimento, tá? E caso não for esse o teu objetivo, tu pode fazer outra coisa, porque aqui não é o teu lugar, ok? Essas lives são uma espécie de esquenta para algo maior que eu estou preparando para ti. Sim, em janeiro estou preparando a Semana da Pavimentação, que será um evento fechado, só para os inscritos. Mas isso eu falo mais adiante. Gente, por que eu prometi na live passada falar sobre microfresagem? Primeiro, deixa eu até pegar umas anotações aqui. E outra coisa, gente, lembrando sempre que o melhor desse vídeo eu vou ensinar bem lá no final da aula, tá? Então, fica até o fim aqui e participe, pessoal, deem a sua opinião, vamos dar suas sugestões hoje, que é bacana. Quando tem interação, tem muito conhecimento que é distribuído entre todos nós. Então, eu estou aguardando vocês todos. Aí, vamos lá. Gente, fresagem, todo mundo sabe o que é. Fresagem é a remoção mecânica de um pavimento. Está no Google, todo mundo já pode olhar ali, tem as especificações do DENIT, da Arteris, praticamente todos os órgãos estaduais definem como é feito o procedimento de fresagem. A minha experiência com fresagem começou em 1994, a primeira, efetivamente, que eu atuei como engenheiro responsável por uma obra de fresagem. Felizmente, para minha sorte, foi com a primeira fresadora 2000, de 2 metros, que veio para o Brasil, da Virt, que veio direto da Alemanha no navio, desceu aqui em Porto Alegre e foi trabalhar no aeroporto Salgado Filho, e foi muito bacana, uma experiência fantástica, porque equipamentos grandes, e isso depois, vendo a utilização maciça de fresadoras com rodas rígidas de 1 metro de largura, assim, eu pude ver a diferença da qualidade e da produtividade do serviço executado por fresadoras grandes, maiores, tá? Via de regra, no mundo existem muito mais fresadoras grandes operando do que as pequenas, simplesmente por causa da produtividade, tá? E o que eu tenho visto com meus olhos, como fiscal que eu atualmente sou, é que as fresadoras maiores, mais pesadas, de esteira, elas conseguem fazer um serviço muito mais plano, muito mais nivelado, elas têm maior controle da espessura, o peso da máquina consegue deixar ela mais estável. De repente, uma outra andando com pneus, pequenas ondulações no pavimento, ela dança um pouquinho, já fica o tambor balançando, a máquina é mais leve, ela não tem, às vezes, a força para manter uma velocidade constante de fresagem. E, para vocês terem uma ideia, em 1994, naquela fresagem no aeroporto, a fresadora foi utilizada como principal objetivo de nivelar a pista. A pista já tinha sofrido uns 3 recaps. Foi uma pista implantada sobre um pavimento de concreto antigo, então ela tinha uma estrutura de mais de 40 centímetros de espessura de massa asfáltica sobre placas de concreto antigas bem lá embaixo. E essa série de recaps deixaram ela com poucas ondulações e em alguns locais com declividade menor que 1%, transversal. Sendo que em aeroportos é determinado que seja entre 1
e 1,5, nem mais, nem menos. Então, com a fresadora, um engenheiro na época, eu já contei essa história antes, trouxe o seu computador, o poderosíssimo 486 Pentium 2, embaixo do braço, de São Paulo, e com o software que ele tinha, ele conseguiu estabelecer uma malha que nós levantamos topograficamente, sem estação total na época, foi com laser e anotado na planilha e depois digitado para transformar numa planilha Excel. E, gente, é muito preciso esse levantamento, tá? Quando tem topógrafos com bom olho, a gente tinha uma equipe lançando o eixo, puxando as linhas, marcando os pontos, e outra equipe fazendo, então, foi feito literalmente uma malha, né? Vamos pegar a pista aqui. Uma pista larga, aeroporto, 42 metros. Quem é meu aluno sabe que eu acabei de falar algo que é contra as normas. Aqui tu tem a declividade da pista. Então nós fazíamos uma leitura no eixo, 1 a 3 metros, e depois mais 2 até ter o vômito, para determinar a declividade. Isso a cada 5 metros, pessoal, porque o objetivo era nivelar a pista. Lembrando, meus alunos sabem, mas eu dou a dica para vocês, 3 metros é uma largura muito importante em aeroportos, porque entre 3 e 4 metros é onde passam 80% a 90% dos pneus do trem de pouso principal das aeronaves. E 90% passam nesses 2 pontos aqui, o resto da pista inteira não passa avião nunca. E com isso a gente depois determinou a planicidade e aí nós tínhamos a espessura em 1 centímetro de variação, sempre foi se determinado em 1 centímetro, e a fresadora conseguia depois, a gente marcou, imagine 2,5 km por 42 de largura, era uma pista razoável, a cada 5 metros, numa malha quadrada, tu tinha uma espessura para fresar. Então o operador vinha, tinha mais um funcionário na frente dizendo para ele, sobe 2, desce 1, desce 3, sobe 4, 5, não atrapalhando com os dedos aqui. E com isso foi feito então um nivelamento com a fresadora, olha que bacana. Mas, gente, isso não é microfresagem. Isso é a fresagem normal, a fresadora com 160 bits, mais ou menos, que é essa normal que nós vemos na utilização do dia a dia, cuja principal função é remover revestimentos. Vamos lá, vamos entender. A fresagem, com esse tipo de equipamento, a função dela é remover algum revestimento, seja ele qual for, incluindo concreto, sempre lembrando, e eu sei disso, que as autobahns alemãs, o pavimento de concreto ele era removido com fresadoras antigamente, e hoje em dia com a fragmentação ressonante. As fresadoras são utilizadas somente para recolher o pavimento fragmentado. E quem tem conhecimento de fresagem um pouco, imagina o que é, como é que eu vou dizer, remover concreto muito duro com uma fresadora, né, o que vai de bits numa noite. E aí sim, gente, qual foi a minha experiência muito, muito recente? E estamos, inclusive, ainda avaliando os resultados e o desempenho da microfresagem. E eu acho que isso é uma novidade, porque eu tenho lido um pouquinho na literatura que está disponível das determinações. Ela tem como objetivo trazer rugosidade, mas além de trazer uma rugosidade na pista, ela também tem outras funções que eu vou dar essa dica daqui a pouquinho. Eu sempre gosto de montar aqui na tabela umas questões que eu vou trazer para vocês, vamos ver se vocês me ajudam um pouquinho. O que é a microfresagem? O que é a microfresagem? O que constitui a microfresagem? Se alguém já fez, e não adianta procurar só no Google, tá? Porque ela vai ter muitas coisas, mas assim, o objetivo principal da microfresagem é tu fazer a remoção de uma camada muito fina
de um revestimento. E quando a gente fala em fina, gente, nós estamos falando em menos de 3 centímetros. Tá? Nós estamos falando em questão de milímetros. Tá? Tem condições de regular as máquinas para fazer 1 centímetro, 0,5 centímetros, 0,8. Máquinas grandes, pessoal. Uma fresadora grande de 2.000 com 2 toneladas. Tá? E se alguém já fez microfresagem, cara, dá um toquezinho aqui que eu vou tentar prestar atenção. Vamos ver. Quem já fez microfresagem? Tá? E o que não é a microfresagem? É a remoção de uma camada de revestimento. Aí deixa de ser de um revestimento espesso. Tá, pessoal? Vejo que eu tinha feito uma anotação, mas eu já vou trazer até... Eu vou me autocontestar. Tu pode utilizar a microfresagem para remover... Vamos ver se alguém dá uma dica. Tem um delay, pelo que eu estou vendo aqui, infelizmente. Tem. Um delay grande. Esse no YouTube tem também. Vamos ver. Pessoal do YouTube, vamos lá, coragem. Eu ia dizer, e era o meu entendimento, e ele não está errado, o que não é? É remover uma camada de revestimento. Tem 5, 6 centímetros. Você vê o quê? A microfresagem não tem a função de remover isso, que é uma camada. Mas existem gente... Vamos lá, pessoal, me ajudem. Que eu já ia dizer, passar uma informação um pouco errada, que eu já tinha até antes anotado isso aqui. E, por sinal, está bem grande aqui na minha frente anotado. Ó. Então já estou me autocorrigindo. Vou dizer para vocês, deixa eu ver... A questão acho que é o delay mesmo. Adrielson, Rodrigo, Stiller, Cláudio, Meldo, Fátima, cursos. Gente, vamos lá. Vou facilitar a vida para vocês. Se vocês têm, por exemplo, um microasfalto, que por alguma razão ele está ou um pouco exudado ou um pouco falhado, e tu quer remover. O microasfalto, ele, se for de uma camada, ele pode ter 0,5 de espessura até. Uma camada, se for com a camada com a granulometria mais fina, teoricamente, microasfaltos dificilmente conseguem ter com 2 camadas mais que 1,5 cm de espessura. Então, é uma camada delgada, tu pode remover ele. E alguns vão me perguntar por que tu removeria um microasfalto. Gente, às vezes ele pode começar a descamar. Tá? E se tu não quiser aplicar, se tu vai, por exemplo, vamos botar a cabecinha a funcionar. Desculpa, mas a minha começa a girar, gente. Tu fez uma recuperação com microasfalto, durou 2 anos, mas começou a desplacar, caiu, soltar. Isso acontece às vezes porque tem um pouco de óleo, dependendo do tipo de produto que é transportado nessa rodovia. Às vezes tu não tem como fazer uma limpeza, ou nem tem como perceber isso, e às vezes ele começa a desplacar, fica aqueles desplacamentos, fica feio, aí tu tá com pouca solução. Quando vem a solução mágica, aquela que quem assiste sabe que eu recomendo, estou adorando de paixão, porque estou aplicando pela primeira vez na obra que nós vamos inaugurar segunda-feira, que se chama o Gap Graded, a mistura asfáltica, o CBUQ com faixa descontínua, junto com a B8, asfalto borracha. Ou seja, tu resolveu que pelo tráfego da rodovia, pela importância, é fazer um revestimento, mas tu não quer aplicar em cima do microasfalto e vai botar uma camada, um produto muito nobre, que é um CBUQ com asfalto borracha, o Gap Graded. Então, tu vai fazer microfresagem para remover esse micro que está descamando, tá? Então, e por que seria um atalho, tá? O que eu acho, assim, eu entendo por que a microfresagem ela te dá um subproduto, ou o produto final dela é muito bom em termos de textura. Quem já viu microfresagem, já pôde acompanhar o resultado final dela. Vamos lá, pessoal. Caso alguém não conheça os equipamentos.
O tambor, onde vão os bits na fresadora comum, que nós estamos acostumados, tem em torno de 160 bits. Os dentinhos aqueles, simplesmente é uma garrinha com uma ponta de vidia muito dura, que aquilo vai girando e vai arrancando o asfalto. Demolição helicoidais e tudo. Vamos lá, caso alguém nunca tenha visto um tambor, tá aqui, ó. Tá, pessoal? Então aqui, ó, obviamente que esse aqui é o tambor normal, esse aqui é o da fresagem fina e esse aqui é o da microfresagem. Simplesmente ele tem praticamente 3 vezes mais, quase 4 vezes mais bits, tá? Ou seja, em torno de 600, tá? E por isso, então, que ele te dá um acabamento bem mais liso, assim, liso não, mas com menos sulcos. Tá, os sulcos são bem parelhinhos, um do lado do outro, que praticamente dois bits batem no mesmo lugar durante a operação. Então fica uma superfície, uma textura bem, assim, que parece mais arranhada do que propriamente dita. Olha aqui uma foto bem boa aqui, ó. Arroxo. Que arroxo, ó, para nós aqui, ó. Principalmente ali embaixo. Dá para ver bem diferente, bem claramente a diferença de textura, tá? É isso que nós estamos obtendo na nossa obra lá. E com a fresadora 2000, gente. Ela tem peso, ela mantém a velocidade constante porque ela é tracionada por esteiras, ela consegue controlar hidraulicamente perfeitamente as cotas, tá? Para tanto e com muita precisão, ou seja, a precisão da faixa dos milímetros, tá? E essa aqui também ficou boa. Foto bem interessante para que todo mundo veja, né? A textura da convencional, pode ver que é grosseira, e da microfresagem, que é uma textura bem fininha, tá, pessoal? Então, e quais as principais objeções desta técnica? Eu sempre gosto de botar, como sempre, tá? São poucos equipamentos, não são muitas máquinas que têm esse tambor, é um tambor bem mais caro, porque ele tem 4 vezes mais de bits, não é um serviço com muita prática usual, tá, no Brasil, tá? E, gente, aí vamos entrar um pouquinho na questão do IRI, agora eu quero falar sobre o IRI, Índice de Regularidade Internacional, né, que é, digamos assim, o aspecto de uma rodovia que mais tem a ver com o conforto na rolagem. Tá? E conforto, pessoal, deixa eu ver se o pessoal entrou aqui. O conforto, ele é diretamente proporcional ao IRI, tá? Então, deixa eu até escrever aqui em vermelhinho, vermelhejo. Apagar a parte, né? Conforto, tá, pessoal? Eu tô andando com o carro sem o carro tá vibrando, né? Aquela coisa de andar suave, ouvindo a musiquinha, ali, concentrado na estrada direitinho, tudo sem ter que estar preocupado com a pulação do carro. Não é só pelo desconforto do carro, mas cada vez que um carro, um caminhão principalmente, pula, ele está gerando excesso de carga no pavimento, tá? Esforços verticais bem acentuados à medida que vai pulando, e além do que a suspensão é muito exigida, principalmente dos caminhões, isso acaba dando muito desgaste no embuchamento, nas suspensões, nas molas e tudo mais. Muito, sabe, gente? Mas então, o que eu me refiro a baixa exigência de IRI? Infelizmente, gente, eu acho assim que ainda no Brasil, nós estamos num estágio ainda de tentar, como é que eu vou dizer assim, da boa trafegabilidade. E quando a gente se refere a boa trafegabilidade, em primeiro lugar, tu ter a estrada pavimentada sem buracos, com boa sinalização, tá? Com condições gerais. Essa ainda é a nossa busca no Brasil. Eu ainda acho que no Brasil, via de regra, nós não estamos ainda a ponto de, não, vamos começar a entrar num parâmetro mais europeu, digamos, e a gente, desculpa, eu também estou falando daí de rodovias de tráfego com velocidade normal, nossos 80 km por hora, acho que no Brasil, não sei se tem alguma com mais de 120 km por hora, mas enfim, não vamos falar aqui em autobus, porque de velocidade limitada, porque aí sim nós vamos estar falando de IRI abaixo de 1, e isso não tem como obter.
aqui no Brasil. Nós teríamos que melhorar muito as nossas técnicas executivas. Mas, gente, eu já vi contratos terem alterado certas condições por questão de gestores, digamos assim, não é um erro, não estou querendo entrar na questão, mas com um pouco menos conhecimento técnico, talvez não tenha entendido a importância do IRI. Tá? Então, assim, muitas vezes assim, eu já percebi isso há muitos anos atrás, de que não, o IRI pode passar de 2 para 3 que não muda nada. Tá? E, enfim, porque ainda não é o conceito. O mais importante é estar com a sinalização boa, é estar sem buraco, sabe? Nós ainda estamos nesse estágio. Tá? Quanto mais a gente começar a melhorar nossas rodovias, mais vai ser exigência para que a gente chegue no IRI. E lá tem no YouTube, tá, pessoal? Lá onde vocês vão maratonar durante o Natal, sabe? O que vamos fazer esse Natal aí? Lá com o namorado, namorada, sentar e assistir os vídeos do Engenheiro Monster lá no YouTube. Tem vídeos que eu mostro claramente a diferença que gera no IRI, ou seja, na vibração que o carro tem, saindo de uma faixa, de uma pista de concreto, pavimento rígido de concreto, onde não foi feita a microfresagem, e na mesma rodovia passei para a faixa com microfresagem. Gente, tu sai não vou dizer pulação, mas tu sai de uma vibraçãozinha, uma vibração que o carro apresenta constantemente, para quase andando num tapete, sabe? A diferença é exatamente isso, eu não estou exagerando, tá? Então, pessoal, vamos lá, tem no Instagram e tem também principalmente no YouTube, tem vídeos mais longos lá que eu mostro, eu dirigindo na rodovia, eu apelidei ela de Autobahn brasileira, tá? Então, as principais objeções que eu continuo insistindo são poucos equipamentos para se fazer microfresagem no Brasil, né? E também porque não tem mais, porque não é muito exigido o IRI. Obviamente, no momento que o IRI começar a ser uma exigência cada vez maior nos pavimentos, para uma grande avenida, para um contorno, para rodovias importantes, cada vez mais, então, a gente vai ver a necessidade da utilização da microfresagem. E depois, no final, eu vou falar que eu fui xingado por um professor chileno, porque eu dei essa sugestão. Utilizar equipamentos, vamos lá. E um jeito errado, que eu considero, tá, é utilizar os equipamentos de pequeno porte. Primeiro, a microfresagem, é bom que o equipamento mantenha uma velocidade um pouquinho maior, tá, para que ele alcance, para que ele tenha um equilíbrio maior entre eixos, tá, gera um pouco mais de estabilidade. Se tu tiver uma deformaçãozinha pequena e um entre eixos muito curto, a tendência é tu ter mais movimentos verticais dos teus rodados. Tá? Agora, se o teu afastamento é muito grande, tá? Esse é mais ou menos o princípio da moto niveladora. Ela tem aquele baita espaço que não é só para girar a lâmina, mas também entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Isso ajuda a manter a lâmina num ponto de equilíbrio em termos de flecha melhor, para justamente conseguir fazer o que se quer de uma moto niveladora, que é nivelar. Então, quanto maior o eixo. Outra coisa, as máquinas, quando são apoiadas por esteiras, se tem alguma coisinha, as próprias esteiras trabalham, quando ela está andando, e elas estão girando e andando, né? As próprias esteiras têm um pouco mais de trabalho. Já uma roda, qualquer coisa que tiver, ela vai pular, porque é só um único apoio. A esteira tem 1 metro de apoio. Uma roda tem uma superfície ali real de alguns centímetros quadrados de apoio. Então, isso também impacta muito na questão da não vibração e do equilíbrio do equipamento, porque se ela começar a vibrar 1, 2, 3 milímetros e tu está fresando 4, 5, 6, 8 milímetros, tu vai começar. E outra coisa importante, tu sempre vai tentar, teoricamente, microfresar o mínimo possível, porque teu objetivo final, quase sempre, é obter uma reperfilagem, certo? Perfeita. E tanto é que nos meus vídeos eu mostro isso de maneira clara,
que as placas de concreto, quando foram microfresadas, já são um pouco antigas, elas já tinham incorporado, entre aspas, uma certa deformação convexa, ela estava virada para cima um pouco. Tanto que em todas as juntas, quando chega, a microfresagem ela falhou um pouco. Aí quando chegava na placa adjacente, através, cruzando ali a junta transversal, deixa eu mostrar para vocês aqui, senão não vou conseguir, vocês não entendem. O Francinaldo está dizendo, aqui tomamos muitas... Francinaldo, não concomitantes por causa do IRI. Eu tirei esse. É mais ou menos meu desenho, gente. Imagine então que originalmente, eu estou exagerando, as placas tinham uma pequena curva e sempre aparece um pequeno, depois de anos, mas eu estou falando isso aqui em milímetro, tá, gente? Não é, eu exagerei um pouquinho aqui, evidentemente, para demonstrar. Mas o que aconteceu quando a máquina fez a microfresagem? Como é aquilo que eu falei, ela tem um entre-eixos muito grande, digamos ali que uma máquina daquelas, o entre-eixos é maior, talvez maior que 4 metros, tá? Onde realmente apoiam todos os rodados das esteiras. O que aconteceu? Ela veio fazendo uma microfresagem aqui, assim, embaixo da superfície, aqui ela emparelhou, passou um pouquinho em cima e veio fazendo assim, ó. Aí nível... Tá, estou pulando a mão aqui, espera aí. Deixa eu melhorar aqui meu palavra. Tá. O que aconteceu, então, foi mais ou menos isso aqui, ó. Nesse ponto dessa placa aqui, ó, ela não microfresou, mas aqui depois ela já cortou uma espessura um pouquinho maior e continuou fazendo o nivelamento. Então essa superfície que era assim, e quando tu anda com o carro, tu sentia que tinha essa vibração que eu mencionei antes, quando foi feita a microfresagem no pavimento de concreto, isso aqui foi corrigido. E então, gente, esse seria o jeito certo, tá? Utilizar máquinas grandes, porque elas têm bem mais produtividade. Produtividade é importante porque, vamos lá, pessoal, onde é que tu vai fazer uma microfresagem? Num pavimento pronto, que está em operação. Por isso, produtividade é importante, porque imagina tu fazer numa rodovia de 100 km, com 3 pistas, que é o caso dessa, uma microfresagem com uma fresadora de 1 metro. Tá? Tu simplesmente vai levar mais do que o dobro do tempo, porque a maior, além de tudo, consegue fazer com mais velocidade o serviço. E temos que entender que a rodovia tem a função de servir o usuário, né? Sei lá, enfim, o contribuinte. Somos nós todos que andamos nas rodovias, e não ficar lá durante um ano parada com uma fresadora, passar ida e volta para nivelar a pista. O Francinaldo, BR-116, não conformidades por causa do IRI. Então, são contratos de supervisão que, quando tu passa o IRI na BR-116, em qual delas... bom, deixa, é melhor nem dizer, tá? Para que não fique isso no ar aqui. Aqui, ó, a rua também está falando. Rua? A fresa de micro tem 6 sensores. Legal. Legal, exatamente. Eu imagino para, talvez nos eixos e no tambor, para que depois, quando ela zera, ela se apoia no chão, faz o zerado da máquina, e a partir disso, toda vez que o operador gerar no comando a espessura, ela vai fazendo automaticamente através dos sensores. Volta um pouquinho. Gente, então o jeito certo, na minha opinião, não é que tu não possa fazer com as fresadoras menores, mas eu acho que o resultado vai ser mais rápido e melhor
principalmente melhor com fresadoras de grande porte. Bruno Schemer, vamos lá, após a microfresagem é obrigado o recapeamento asfáltico? Na Nova Dutra, falou Francinaldo, Rio São Paulo. Tá bom, acredito que lá eles fazem muito microfresagem, eu andei lá, Francinaldo, e senti que havia necessidade. Vamos falar, Bruno. Eu gostei muito da tua pergunta, Bruno. O Bruno perguntou assim, pessoal, após a microfresagem é obrigado o recapeamento asfáltico? É sempre importante nós entendermos que qualquer fresagem, principalmente a microfresagem, cujo objetivo é manter o revestimento, é simplesmente melhorar alguma condição específica que um projeto determinou, mas o revestimento vai permanecer no local, correto, né, gente? Então, vamos falar de revestimentos asfálticos. Quando tu faz a microfresagem, e eu vou trazer daí, para ajudar o entendimento de vocês, por que, se alguém acompanhou minhas mídias, principalmente no Instagram, sabe que há um mês atrás, eu fiz uma livezinha lá na obra, onde nós estávamos microfresando, acho que nem faz um mês. E a necessidade ali foi para remover uma exudação de um pavimento muito antigo, tá? Que exudou, a pista ficou um pouco lisa, teve derrapagem de carros em dias de chuva, então a solução mais rápida e realmente se mostrou muito bacana foi a microfresagem. Mas microfresagem em pavimentos asfálticos tem uma consequência. Dou um segundo para vocês pensar. Bruno, quando tu microfresa, tu remove ou tu quebra a pedra, ou remove um asfalto que está ali. Vamos lá, a função dos ligantes, entre uma delas, é justamente proteger até o material, o agregado, das intempéries. Ele é muito mais resistente às intempéries, e quando a gente fala da ácidos que caem, de ossos e tudo que cai sobre o revestimento, tá, de manter ele protegido. Tá? Então, quanto mais envolvido estiver, se mantiver o revestimento com o asfalto, mais protegido ele está. Na hora que tu fresa, tu remove e arranca tudo. A pedra fica desnuda, o que praticamente fica na superfície, considerando que os teores são 6%, somente de uma mistura, é o revestimento, é a pedra. Daqui a pouco, se tu não tem uma pedra lá muito sã, que às vezes pode acontecer, tu vai ter uma deterioração bem mais rápida do pavimento. Segundo, tu tá exercendo um esforço tangencial gigantesco na estrutura, ao passar a fresadora também. Tá? Evidentemente que isso tem consequências, e como todo movimento de giro sempre é para frente, né? Tu tá exigindo um esforço tangencial cavalar na superfície da mistura. Por mais que não seja visível, mas com certeza tu gera algum dano por esforço tangencial na superfície. Tá? Isso é inegável. Tá? Então, assim, eu digo assim, a microfresagem tem que ser, no caso dos pavimentos asfálticos, uma solução, tá, é muito necessário, mas tem uma consequência. Aí, Bruno, tu vai me dizer assim, bom, então uma das soluções seria fazer um novo revestimento em cima. Dependendo do projeto, aquilo que eu falei antes, tu tem um micro que estava já muito antigo, começou a desplacar, vai fazer uma camada um pouco delgada, de 4 centímetros de gap, maravilhoso, gap graded em cima, tu tem que microfresar. Aí sim, tu vai usar a microfresadora, tu vai deixar a superfície bem nivelada e vai aplicar uma capa nobre em cima, tu vai ter um resultado final maravilhoso, porque com a microfresagem vai ter muito boa aderência com o revestimento que está embaixo do micro antigo, né, que foi removido, e vai ficar aquilo levemente arranhado, então tu vai ter uma aderência excelente e ainda vai colocar um revestimento nobre em cima, pavimento para muito bom tempo, aí se a tua capa embaixo realmente estiver com boa condição estrutural. Normalmente para micro, quando se coloca micro, tu tem um revestimento embaixo que tu rejuvenesceu ele, tentou proteger ele um pouco. Dificilmente tu vai colocar em micro, ou não se coloca em pavimentos com FC3, por exemplo. Já passou, já não adianta mais botar micro, né? Mas mesmo assim se bota.
Vamos falar em off, tá, galera? Se não tem mais o que fazer, não tem dinheiro para fazer, bota o micro. Tá, vai trincar, vai perder, mas ele com certeza vai te dar alguma sobrevida importante, às vezes, para um revestimento. Eu diria assim que não é 100% garantido o resultado, mas na maioria das vezes é vantajoso. Tá? Não é a solução correta, nem sempre é economicamente correta, mas vamos ser assim... Gente, deixa eu falar um pouquinho da engenharia da prática, ou do mundo real, como eu gosto de chamar. Hashtag. Boa, hashtag mundo real. Vem o gestor, né? Tu tem 3 milhões para resolver nesses 30 quilômetros aí. Bom, tu tem que procurar a solução que se encaixe nesse. Doutor, mas eu preciso 30. Não, tu tem 3. Mas a solução de projeto é 30, tu tem 3. Resolve com 3. Tá? Esse é o mundo real. Tá? E eu sempre repito, gente, tá? Nós estamos vivendo um grande boom em obras de concessão, que é importante, é maravilhoso, porque eu entendo que rodovias de grande tráfego podem e devem ter concessão, melhora, são rodovias arteriais importantes para o deslocamento de um volume muito grande em termos de fator econômico, mas o que o país realmente precisa é pavimentar muito e recuperar muitas estradas, tá? Tanto implantar como recuperar. Então, procuro me dirigir sempre mais dentro desse aspecto. Carla aqui, ó. Oi, Carla. Desculpa, Carla, não vi. No caso, as melhores soluções seriam sempre microfresagem mais lama asfáltica? E tem mais outra pergunta. E a consequência, no caso, é a perda dos agregados. Tá, vamos lá. Legal, Carla. Não, que nem eu falei. Quando tu microfresa, tu afeta, tu muda o envolvimento estrutural do material, como ele foi lançado. Principalmente eu estou falando, CBUQs ou do próprio... Bom, do micro tu não vai fresar, mas um CBUQ, de uma mistura asfáltica, qualquer que seja. E quando tu faz isso, tu deixa toda a superfície com pedra, né? Ela não vai ter mais envolvimento asfáltico, porque tudo isso foi arrancado. Então é inegável que tu vai ter uma redução de vida útil, porque os agregados vão sofrer mais ação das intempéries. Tá? E a gente pensa que não, mas isso é bem grave. Eu falei bem no início, sem até pensar nesse aspecto, no que ocorreu na pista do aeroporto de Brasília, que tem muito buraquinho de pedra. As pedras simplesmente evaporaram, parece sonrisal, certo? E até me admirou muito aquilo, né? Foi uma das razões de eu ir atrás, que foi de uma pedreira lá que tinha problemas, que veio material lá para a pista do aeroporto de Brasília. Então, tu desprotegendo mais ela ainda, isso acelera. E não é sempre lama asfáltica ou micro que tu vai colocar em cima. Eu também deixei bem claro que às vezes, enfim, pode usar o micro em cima, pode. Nessa microfresagem que nós fizemos aqui na rodovia aqui, que eu acompanhei, eu acho que é bem provável que, como o tráfego ali é leve, talvez a gente vá acabar utilizando o micro, certo? Eu particularmente acho ali, como o pavimento, o revestimento é muito antigo, ele já tem 30 anos, e vocês vão me perguntar como que um pavimento de asfalto, você vê o que tem 30 anos e está em bom estado, porque essa é uma rodovia com tráfego controlado, não tem transporte de cargas nela, somente cargas autorizadas. Por exemplo, o cara tem uma jazida dentro da rodovia, ele pode circular, mas ele tem controle de carga. O ônibus, não qualquer ônibus, somente ônibus autorizados, caminhão de lixo autorizado, não é? Então não anda tráfego de carga nessa rodovia. O que tem é o que é necessário para a operação da comunidade dos lindeiros, mas, então, por isso que essa rodovia tem 30 anos, né, mas ela já começa a apresentar desgaste dos 30 anos, tá? Então, vamos ver assim, o micro sempre é e seria uma boa solução, com certeza de belo retorno, com custo econômico viável, certo? Mas eu também, naquela rodovia, eu hoje partiria tranquilamente. Se eu for pensar como engenheiro, não como gestor, às vezes, tá, pessoal? Pensando em mais 30 anos, eu colocaria um gap grade ali em cima daquela pista. Tá? Como anda muito carro acaplana, óbvio que o micro
te traz muita aderência, mas o que acontece? O gap graded, ele também te dá muita aderência, tá? E estruturalmente ele tem um componente que o micro não oferece. Aqui tem mais um comentário aqui depois. Deixa eu ver, tem mais um comentário do Cláudio. Eu acho que deve executar outra camada, até para atender ao dimensionamento projetado durante a vida útil do projeto. Perfeito, Cláudio, tá certo. Eu sempre acho assim que tu microfresando, tu já tem que estar com como é que eu vou dizer, um planejamento do que o projeto vai fazer depois que tu fizer isso, porque isso tem consequência. Isso não é uma solução ad eterno. Eu entendo, tá? Nos asfaltos, tá? Mas por causa disso que eu mencionei, por menos que seja, tu gerou uma pequena redução da espessura. Tu deixou a pedra exposta e, quer queira ou quer não, exigiu um nível de esforço tangencial. Gente, também, um passo a passo, eu sempre fico pensando assim, né? Isso é o mais importante. Que tu verificar esse é o final do... quando tu quer a irregularidade, tá? São dois aspectos que eu considero importantes. Qual é o tipo do revestimento, né? Concreto, asfalto, ou, enfim, identificar de maneira clara, isso é fácil. E verificar a irregularidade. Qual é, para tu definir qual é a espessura de microfresagem que vai ser necessário fazer, né? Então, gente, essas são dicas muito importantes pelo seguinte, pessoal. A dica da aula do final da aula é o passo a passo. Que seria, digamos assim, a minha dica de como proceder para definir uma solução utilizando microfresagem. Tá? Vamos lá, pessoal. Ele é um serviço caro, tá? É uma fresadora, um tambor especial, tem que ser com máquina grande. Ele vai te custar, olha, alguns reais por metro quadrado, tá? Então não é um serviço barato. Então ele tem que ser pensado, porque tu simplesmente vai só remover, só vai desbastar, certo? Mas se tu chegar à conclusão que não, é a melhor solução nesse momento, tu verifica qual é a irregularidade usando réguas. Eu introduzo réguas, gosto de usar régua, ando com régua dentro do carro, acho bom, porque tu bota a régua ali, tu verifica. Esses dias nós acabamos de verificar que estava dando muito problema nas juntas longitudinais de execução das faixas de asfalto. Tivemos que brigar muito com as equipes para eles entenderem que não pode ficar desníveis, tá? Um jeito de corrigir esses desníveis nas juntas longitudinais, aquelas que têm extensões de quilômetros, talvez seja a microfresagem, tá? E, gente, o tipo de material, tu pode fazer microfresagem e vale a pena, em pavimentos de concreto. Tem um resultado melhor, porque não há o problema, como no asfalto, de tu deixar a pedra exposta, tá? O concreto, simplesmente tu desgasta o concreto. Eu sugeri isso na nossa obra nova, porque como está sendo executado manualmente, não fica com uma superfície com bom íris, não fica. Eu até pensei em sugerir se fazer com 1 centímetro a mais, para que pudesse ser feito, então, também é chamado de cepilhamento, às vezes também a microfresagem, né? Para reduzir o íris, né? E o professor chileno que nos dava muito apoio, o professor Guilherme Tenu, me olhou com aquela cara dele assim, mas e por que vocês não fazem bem feito da primeira vez? Aí eu não quis dizer para ele que isso é um problema de uma dificuldade com a mão de obra, com todo o know-how que no Brasil nós temos, que ainda é pequeno. Existem as máquinas distribuidoras de concreto que conseguem fazer um revestimento com muito bom acabamento, sim, fica bom, mas mesmo elas, no caso da Freeway, que está nos meus vídeos, ela foi feita com a máquina e tem que... E foi feita a microfresagem, foi necessário fazer, mesmo onde foi executado com a máquina, e melhora muito, gente. Então, pessoal, eu estou pensando aqui rapidamente também, fiquei me lembrando de alguns itens aqui, né? Microfresagem. Tu pode utilizá-la para remover uma sinalização grande, por exemplo, tá? Para trazer rugosidade, segurança,
certo? Para uniformizar, eventualmente, uma superfície que está um pouco cheia de remendinhos, de coisinha, de repente tu passa a microfresagem, tu consegue, né, uniformizar. Gente, abas de, assim, áreas de escape, por exemplo, que por alguma razão ficaram muito lisas, vai lá, microfresa, ou tem alguns lugares que tem uma sequência de acidentes meio esquisitos, ou o pessoal não consegue frear direito, às vezes até em pavimentos de concreto, vai ali, faz uma microfresagem, pode ser uma solução boa, tá? E pontos de frenagem, né? E no nosso caso, pelo que eu vejo, assim, em tudo que eu pesquisei um pouco sobre microfresagem, eu não vi ninguém falando em remover exudações. Como é que tu faz para remover um tratamento superficial exudado, por exemplo? Aí até faço uma perguntinha para vocês, eu quero que vocês fiquem pensando. Qual é o dia bom para fazer uma microfresagem num tratamento exudado? Em dia quente ou em dia frio? Essa eu vou deixar para vocês se quebrar um pouquinho, tá? Responde nos comentários depois. Depois, né? Boa ideia, Rô. Depois eu respondo, eu dou a dica nos meus comentários aí depois da aula. Tá, vamos ver se vocês conseguem dar uma ideia aí. Deixa eu ver se tem mais alguém fazendo perguntas. Falta 3 minutos. Levanteson, tu entrou? Pô, chegou agora, que bom. Aluno do meu curso do Método 80-20. A Galga lá do Pará. O Taleco. O Taleco. A Raquel. Raquel. A Raquel. Que bom, Raquel. A Raquel é uma aluna minha com uma grande experiência já em pavimentos de concreto, né? E tenho certeza que ela foi fiscal num pavimento que não precisou fazer microfresagem, mas é uma solução para todos os tipos de revestimento. Eu gostei, queria muito falar, até para mim, é óbvio que eu já ouvi falar, mas não tinha visto ainda uma execução, e observei outras questões, assim, outros aspectos que podem ajudar para que defina. Nós estamos quase terminando o tempo, tá, pessoal? Então, a minha ideia hoje, eu vou tentar, na quarta-feira que vem, como é véspera dos natais e tudo, eu não vou dar uma garantia que nós vamos fazer, vamos ver como é que vai ser. Eu tenho uma inauguração com o governador segunda-feira, de uma obra muito importante para nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? E aí, Raquel, que bom que você está aí, Gria. E vamos pensar, Raquel, no microfresagem para muitas coisas, tá? É importante, acho que é um serviço que nos ajuda muito. E se eu tiver algum assunto, semana que vem nos encontramos quarta-feira às 8h30, ou eu aviso antes se vai ser nas mídias. Nas mídias. E, gente, vou continuar postando artigos aí no Instagram, lá, me sigam nas mídias, no YouTube, no Instagram. Curtam. Tá? Curtam, por favor, façam comentários. Tem um pessoal aí que, nossa, olha, gente, me exigem pra caramba. Tem até alunos aí lá de São Luís do Maranhão, não vou dizer o nome, que, nossa, estão numa peleia danada lá. O Evanderson, que entrou aqui também lá no Pará, tenho colegas aí com muita... Então, vamos lá, pessoal. Microfresagem, tá? Uma solução bacana para uma série de atividades que envolvem. Essa foi a minha experiência prática que eu quis dividir com vocês. Eu sou o engenheiro Monster. Bem-vindos à pavimentação na prática. Tá? A todos vocês, uma boa noite, um grande abraço. Obrigado pela participação, pessoal. E se a gente não se vê, um bom Natal para todos vocês.